Hello pessoal, how are you doing? Hoje nós vamos aprender um novo tempo verbal que eu vou introduzi-lo em comparação ao simple past que a gente já aprendeu no inglês básico. So when do we use the simple past? Well, we use the simple past for completed events at a definite time in the past. Ou seja, nós usamos o passado simples para falarmos de coisas que começaram e terminaram no passado, num tempo definido, ok? Agora, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para a gente refrescar um pouco. I went to the shopping mall yesterday. Tá? Eu fui ao shopping ontem. Olha aqui, ó. I went é passado de go. Então foi ontem, eu tenho esse marcador de tempo aqui que geralmente no passado simples a gente usa esses marcadores de tempo. Então, ó, yesterday, ontem. Começou ontem, terminou ontem. Agora vamos ao present perfect. Para que a gente usa esse tempo verbal? Bem, we often use the present perfect to indicate a link between the present and the past, ok? A gente geralmente usa o presente perfeito para indicar uma conexão, um link entre o presente e o passado. Soa um pouco confuso? Talvez. Mas o que acontece, gente, é que tem uma coisa em comum entre esse tempo e o simple present e o simple past, é que nele também nós teremos que usar verbos auxiliares. Né? A diferença é que a gente vai usar o verbo auxiliar do present perfect em todas as situações, nas frases afirmativas, negativas e interrogativas, enquanto no simple present, no simple past, a gente não vai usar nas frases afirmativas, a não ser que a gente queira enfatizar alguma coisa. Então, vamos refrescar um pouco a memória aqui. Para que serve um verbo auxiliar? Bem, o verbo auxiliar, o nome já diz, né? Ele está auxiliando alguma coisa, mas o que ele auxilia? Ele auxilia o verbo principal. Vamos aos exemplos. Dexter goes to school on Saturdays. Beleza, o Dexter vai à escola aos sábados, ok? Go, aí a forma que muda fica goes, porque terceira pessoa do singular. Então muda aqui. Dexter doesn't go to school on Saturdays. Aí aqui eu preciso do auxiliar. Does not go to school on Saturdays. Ou does Dexter go to school on Saturdays? Agora que forma interrogativa eu preciso do auxiliar de novo. Então, ó, se essa coisa de verbo auxiliar ainda está confusa na sua cabeça, estude mais isso aí, ok? E lembre-se daquilo, não tem tradução, ok? Porque a gente fala aqui em português. O Dexter não vai à escola aos sábados. A gente só tem o verbo aqui, ó, ir, vai. Aí a negação, não. No inglês a gente tem essa negação, not, e o verbo go. Mas a gente tem esse verbo auxiliar, que não dá para traduzir, ele está aqui só para ajudar, ok? Então não tente traduzir nem nada do tipo. Então Dexter doesn't go to school on Saturdays. Lembrando, tá, que o verbo volta ao normal. Quando eu tenho auxiliar, vejam que na afirmativa fica Dexter goes to school, aí na negativa doesn't go, voltou ao normal, porque eu já tenho esse auxiliar aqui, ok? Essa é a lógica. Agora no passado. Dexter went to school last Saturday. Aí o Dexter foi à escola sábado passado. Dexter didn't go to school last Saturday. Mesma coisa. Did Dexter go to school last Saturday? Ok, então a gente tem esse auxiliar aqui, o did, que ele não vai variar para nenhum sujeito, né? Agora, gente, quanto ao present perfect, vai ser uma coisa semelhante, só que como eu disse, a gente vai usar esses verbos auxiliares o tempo inteiro. No presente perfeito, a gente vai ter o verbo auxiliar have, que vai variar, assim como varia o verbo auxiliar do presente simples, que a gente tem lá, ó, do. Aí para he, she, it, vai ficar does. Agora aqui no presente perfeito, have para he, she, it vai se tornar has. Vejam só os exemplos. I have lived in Brasília since 1998. Beleza, tá? Eu moro em Brasília aqui, ó, desde 1998. Agora, he has lived in Brasília since 1998. Ou she has lived in Brasília since 1998. Ok, ó. He, she, has. Ok?
bem tranquilo. Lembra dessa variação aqui, se você está falando de ele ou de ela, é um homem ou uma mulher, você vai usar has. Guarda isso aí. Agora me diz aí, qual é o verbo principal da frase I have lived in Brasília? É live, certo? Lived. Aí eu te pergunto, esse verbo está no passado? Não. Ok, né? Confuso talvez, porque eu aprendi que lá no passado, para jogar um verbo para o passado, eu só acrescento o ed aqui, se o verbo for regular, aí ele vai para o passado. Lived é claramente passado. Mas vamos com calma, eu vou abrir mais uma caixa de Pandora aqui e não se assuste não, ok? A gente está avançando e é isso aí. Então vejam só, pessoal. I have some good news and some bad news. Tá? Eu tenho boas notícias e más notícias. Qual que eu vou primeiro? Bem, eu vou primeiro pela má, que a gente compensa depois com a boa. A má notícia é que vocês vão ter que aprender mais uma lista de verbos irregulares, ok? Só que a boa notícia é que alguns desses verbos irregulares, eles são exatamente iguais aos verbos irregulares do passado simples, que a gente já aprendeu no Simple Past, e também que o que acontece com os verbos regulares é a mesma coisa que acontece no passado simples. A gente viu aqui, ó, lived, certo? Então, I have lived. No presente perfeito, não vai mudar. Tá? Se o verbo for regular, você vai acrescentar o ed, é claro, obedecendo algumas regras ali de variação, dependendo da palavra, mas basicamente, se o verbo for regular, você acrescenta o ed assim como você faz no passado. Então, ó, bem tranquilo. Observe essa tabela em que nós temos aí separados os verbos no presente, no passado e no tempo particípio, que é o que nos interessa aqui, ok? O que a gente chama de particípio passado são esses verbos nesta forma aqui que a gente vai usar para os tempos perfeitos, ok? Por hora, a gente está no presente perfeito, mas eles vão poder ser usados também em outras situações. Mas vamos com calma, né? Eu quero chamar a atenção aqui somente a essa repetição, a essa igualdade aqui desses verbos, que no passado eu tenho, por exemplo, o verbo bought, é o passado de buy, que é comprar. No tempo perfeito, no particípio, ele fica bought também. Então a mesma coisa, tá de boa. Temos também build, né? To build, que é construir. No passado fica built. No tempo perfeito fica built também, ok? Bem de boa, gente. Aí tem uns também que são bem fáceis de lembrar, gente, como por exemplo to break, que é quebrar, aí fica no passado broke, aí no tempo particípio aqui, broken. Não é muito diferente aqui, ó, broke, broken, bem de boa. Assim como também speak, no passado fica spoke e no particípio spoken. Mesma coisa, então você vai observar alguns padrões também dentro desta irregularidade desses verbos. Agora vamos aos detalhes aqui do presente perfeito, ok? Há algumas situações em que a gente vai usar esse tempo perfeito e eu tenho elas aqui definidas. Então, ó, the present perfect is used to describe, o presente perfeito é usado para descrever an action or situation that started in the past and continues in the present. Então, uma ação ou situação que começou no passado e continua no presente, como por exemplo, I have lived in Brasília since 1998. E eu continuo vivendo em Brasília, ok? Eu moro desde 1998 e eu continuo morando. Então tem essa ligação entre passado e presente, ok? Esta é a lógica. Aí aqui mais uma definição. An action performed during a period that has not yet finished. Então, uma ação realizada durante um período que ainda não acabou. Por exemplo, Dexter has been to the mall twice this week, ok? Dexter has been to the mall twice this week. E a semana ainda não acabou. Então Dexter, né, esteve, né, ele foi ali ao shopping mall 2 vezes na semana, twice this week. Aí eu posso estar falando isso, por exemplo, no sábado. A semana não acabou. Então tem essa relação aqui do passado e do presente, né, de uma coisa que está acontecendo, que aconteceu nesse período que ainda não acabou. Aí a repeated action in an unspecified period between the past and now. Então uma ação repetida, ok? Num período não específico, ok? Num período não específico entre o passado e agora, o presente. Por exemplo,
His parents have visited Mexico several times. Então, os pais dele, ok? His parents, visitaram o México várias vezes, ok? Several times. Mas quando isso aconteceu? Eu não sei, não tem nada especificado aqui. Se fosse no Simple Past, teria especificado alguma coisa. Por exemplo, his parents traveled to Mexico last year, né? Os pais dele viajaram para o México ano passado. Aí eu especifiquei aqui no lugar, no tempo. Mas, quando aconteceu aqui, ó, several times, várias vezes, aqui entre o passado e o presente. Beleza. Aí aqui também, ó, an action that was completed in the very recent past expressed by just. Então, uma ação que foi completada, ok? Que foi completada num passado bem recente, uma coisa que acabou de acontecer. Por exemplo, he has just finished his work. Então, ele acabou de terminar o trabalho dele. Então, ó, he has just finished his work. Tem esse just aqui. Aí vão observando, tá? Ó, olha a variação aqui, ó. Ele has, ok? I have, you have. O have aqui só auxiliando o verbo principal. Aqui, ó, finish. To finish. He has finished. Aí que como esse verbo é regular, eu só vou acrescentar o ed, que ele tá, né, na forma aí do particípio. Bem tranquilo, né? An action when the time is not important. Então agora uma ação em que o tempo ele não é importante. O que importa é o resultado da coisa, é o negócio em si. Por exemplo, I have read Crime and Punishment. Então eu li Crime e Castigo. Não me interessa quando isso aconteceu, isso aqui é uma informação. Eu li Crime e Castigo, não especifiquei no tempo nem nada, mas o que interessa aqui é que I've read Crime and Punishment. Ótimo, nós vimos aqui essas 5 situações em que nós podemos usar o Present Perfect. E uma coisa que eu quero ensinar antes da gente partir para mais exemplos é as contrações, ok? Então, ó, have, eu posso contrair aqui, ó. Ao invés de eu falar I have read Crime and Punishment, eu posso dizer I've read Crime and Punishment. Contrair aqui, ó, I've read Crime and Punishment. Beleza? E se for aqui, ó, has, por exemplo, he has read Crime and Punishment, eu posso contrair para he's read Crime and Punishment. Vai ficar parecido, vai ficar a mesma coisa que a contração de is, mas não confunda, ok? Eu posso contrair da mesma forma, né? Você não acha que isso é o presente. Você vai saber que não é o presente porque a gente tem um verbo aqui no passado perfeito, no particípio. He's read. E a gente sabe que a frase não vai fazer sentido no presente, né? He's read Crime and Punishment. Não faz sentido nenhum. Então, ó, guarda aí também que a contração de has fica igual à contração de is, ok? Mas assim, gente, isso é mais pra fala mesmo, tá? Provavelmente você não vai escrever isso aqui, você não vai escrever isso aqui num texto, sempre use a forma normal se você estiver escrevendo um texto, alguma coisa, para você não ser prejudicado aí numa avaliação, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas beleza, agora vamos às nossas figuras. Vamos aqui exemplos só com verbos regulares por enquanto, ok? He has finished his homework. Ele terminou o seu dever de casa, o dever de casa dele. He has finished his homework. Ok. They have moved to Canada. Eles se mudaram para o Canadá. They have moved to Canada. Observem que até agora eu não tenho especificado nada de tempo, ok? Falando de uma coisa que aconteceu aqui, beleza? It has rained a lot this month. Choveu bastante esse mês. Provavelmente eu falo isso aqui. O mês ainda nem acabou. A gente está aqui no final do mês, mas eu estou falando It has rained a lot this month. Ok. We have watched the Murray Franklin Show 3 times this week. Aqui a semana não deve ter acabado também, tá? Então, nós assistimos The Murray Franklin Show, ok? 3 times this week. 3 vezes, né, nesta semana. Beleza, aqui a gente viu, ó. To finish, to move, to rain and to watch. Todos verbos regulares. Eu só acrescentei o ed assim como eu faço no passado. É bem tranquilo, gente. E o verbo have sempre auxiliando aqui, ó. Has finished, have moved, has rained, have watched. Bem de boa. Agora nós vamos ver exemplos dentro daquelas 5 situações que eu passei para vocês ali, em que a gente pode usar o presente perfeito. Então a primeira situação
Actions started in the past and continuing in the present. Vamos ver. Franz has worked in the bank for 7 years. Ele ainda trabalha no banco, tá? Então, ó, começou no passado aqui, ó. Ele trabalhava ali no banco no passado e ele continua trabalhando no presente, ok? They have lived in this neighborhood since 2006. Então, eles vivem ali naquela vizinhança, neighborhood, desde 2006. Começou aqui em 2006, eles continuam vivendo nessa vizinhança aqui em 2020. Beleza? Ok. Segunda situação. When the time period referred to has not finished. Quando o tempo, né, que a gente se referiu aqui ainda não terminou. O período aqui não terminou. Vejam só. I haven't seen him today. Eu não o vi hoje. Ok? Seen vem de see aqui no presente. Saw no passado. I seen aqui no particípio. Aí eu estou auxiliando aqui com o verbo have. Ah, gente, esqueci de ensinar para vocês a contração que fica no passado. Ou no passado, ó, na forma negativa. Quando eu quero dizer I have not seen him today, eu posso contrair, juntar esse not com have, vai ficar haven't. E com has, eu junto e vai ficar hasn't. Ok? Has not fica hasn't. Beleza? Então, I haven't seen him today. Ou I have not seen him today. E ok, tá? She has worked hard this week. Ela trabalhou duro essa semana. A semana ainda não acabou, tá? She has worked hard this week. Agora vamos aqui à nossa terceira situação. Actions repeated in an unspecified period between the past and now. Tá? Situações, ações repetidas aqui no período não específico entre o passado e presente, tá? Várias situações. We have seen that movie many times. Nós vimos aquele filme várias vezes. Quando? Várias vezes aqui, ó, entre o passado e presente. Many times. Ok. Michelle has visited her grandparents frequently. A Michelle visitou os avós dela frequentemente. Quando? Frequentemente, várias vezes. Está em algum lugar aqui no passado, talvez recente, talvez distante, não sabemos, ok? Então a gente usa o presente perfeito para isso. Agora, actions completed in the very recent past, que a gente vai usar o just. So, have you had your breakfast? Yeah, I have just eaten. Ok? I have just eaten. Eu acabei de comer. Aqui, ó, eaten vem de eat. Aí no passado fica ate, aí no particípio eaten. So, I have just eaten. Beleza. I'm looking for Marcus and Anna. Have you seen them? Yes, I have just seen them. They're going to the mall. Tá? Sim, eu acabei de vê-los. I have just seen him. Ou seen them. They're going to the mall. Eles estão indo para o shopping. Show demais. Aí aqui a nossa quinta e última situação. When the precise time of the action is not important or not known. É quando o tempo específico ali, ó, o tempo preciso da ação não é importante ou não se sabe quando isso aconteceu. O que importa aqui, ó, é a coisa em si. Então, ó, what's the matter, Dexter? Someone has stolen my trophies. Qual é o problema, Dexter? Quando você quer perguntar para alguém, pô, o que tem de errado? Qual é o problema? What's the matter? What's the matter, Dexter? Someone has stolen my trophies. Alguém roubou os meus troféus. Olha aqui, ó. Stolen vem de steal, que é roubar no presente. Aí no passado fica stole. Aí no particípio, stolen. Ok? Someone has stolen my trophies. Aí aqui, ó. Someone. Alguém. Aí aqui, por que eu uso o auxiliar has ao invés de have, por exemplo? Alguém só pode ser ele ou ela, que consequentemente é a terceira pessoa do singular. Portanto, eu vou usar has. Someone has stolen my trophies. Ok. Have you seen Fight Club? Have you seen Fight Club? Você viu ou você assistiu Clube da Luta? Yes, I have. It's a great movie. Olha só, gente. Lembra daquela coisa de responder com auxiliar? Lembra disso? Né? Did you like the movie? Yes, I did.
Do you like to eat hamburger? Yes, I do. Ou no, I don't. Ok? Essa coisa de responder com auxiliar, a mesma coisa vai acontecer no presente perfeito. Ó, I have. Yes, I have. No, I haven't. Poderia responder assim também. Então, ok. It's a great movie. It's a great movie. Alright, agora vamos aqui à nossa última sessão de figuras. Perguntas com have you ever. Esse tipo de pergunta, gente, é usado para a gente saber, né, quando a gente quer saber o que alguma pessoa já fez. Por exemplo, você já viajou para tal lugar? Ou você já comeu tal coisa? Esse tipo de pergunta a gente vai usar have you ever. Vejam só os exemplos. Have you ever been to San Francisco? Você já esteve em São Francisco, ok? Have you ever been to San Francisco? Olha aqui, ó, been vem do verbo to be, ok? O verbo to be aqui, ó, be, aí no particípio vai ficar been. Have you ever been to San Francisco? Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. Aí você pode também, né, acrescentar mais coisas. Você pode usar o passado quando você quiser especificar no tempo. Yes, I have. Or, I traveled to San Francisco last year. Aí você usou aqui o passado, ok? Então a gente pode fazer isso. Aí também, have you ever eaten Italian food? Yes, I have. Ou no, I haven't. Aí aqui, ó, eat, né, vem lá. A gente já viu também, né? Eat, ate, eaten. Have you ever broken a bone? Have you ever broken a bone? Você já quebrou um osso? Bone é osso, ok? Broken a gente viu lá no início. Break, broke, broken. Você já quebrou um osso? Yes, I have. No, I haven't. Vocês já estão pegando a lógica aí, né? Aquela coisa do auxiliar ir para o início quando eu faço uma pergunta. Have you ever... Parará, parará, parará. O auxiliar have aqui no início para fazer a pergunta e eu respondo com o auxiliar yes, I have. No, I haven't. Have you ever been in a fist fight? Have you ever been in a fist fight? Fist, ok? É punho aqui, então você já esteve numa briga de socos, alguma coisa assim? Você já esteve numa briga? Yes, I have. No, I haven't. Have you ever cheated on an exam? Have you ever cheated on an exam? Você já trapaceou num exame, num teste? To cheat é trapacear ou trair, ok? Como é verbo regular no passado, e no passado e no tempo particípio, eu só vou acrescentar o ed. Have you ever cheated on an exam? Yes, I have. No, I haven't. Ok? E that's it, pessoal. Nós terminamos aqui. Ok? Estude aí o presente perfeito. Faça bastante exercícios. Revise aí o passado e o presente, que a gente já viu passado, presente, futuro. Agora a gente viu esse tempo aqui do presente perfeito, ok? E that's it. Keep on rocking in the free world. Beijão e peace out. Se tu... Ah, cara. Esses cachorros, meu. Esses cachorros, velho. Olha o latido agudíssimo desse cachorro. Esse cachorro não está 100%, meu. E é sempre esses cachorros aí, ó, latindo aí. Galera não cuida. Aí mistura os de rua com os de casa. Eu não sei o que acontece. Eu só sei que a minha paciência tá pouca, meu amigo. O que tu tá falando, cara? Vamos gravar logo, tá calor. Vamos nessa. É nesse espírito que a gente vai gravar essa aula de hoje. Tem algum animal gritando na rua me atrapalhando, cara. Pra que gritar, cara? Não são nem 10 da manhã ainda, são o quê? Eu tô cego, não consigo enxergar. Acho que são umas 9 da manhã, o cara tá gritando, velho. Aí os cachorros gritam junto também. Os cachorros latem junto. Onde é que eu parei aqui, cara? Que coisa, velho. Que coisa, velho. Os caras, meu. Os cachorros, velho. Hoje tá difícil, cara. Ai, meu. Cacete, esses cachorros, velho. Caraca, meu.
Que inferno esses cachorros. Que coisa, velho. Cachorro é muito chato, meu. Falar a real. O gato não faz esse estardalhaço todo, meu. Olha aí. O cara tá brigando aí na rua, meu. Tem que esperar tu parar de gritar pra eu fazer o meu vídeo aqui, pra você não perturbar as pessoas que estão assistindo a minha aula. Eu vou ter que esperar você parar de gritar, porque você é um insano.